Olá, eu sou o Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos, e com o término de fevereiro, por algum motivo, voltam à memória os escândalos dolorosos que quebraram o Fazendão. Mensalão, Petrolão, CPI dos Correios, rombo deficitário das estatais, Eletrobras, o caso BNDES, que emprestou dinheiro e recebeu charutos como garantia, a Operação Lava Jato, o bando Master, o roubo do INSS. Em contrapartida, a lembrança dos escândalos que viraram piada no Fazendão fazem a gente sentir saudade. Leite condensado, palavrão, reunião com embaixadores, joias que eram propriedade particular, importunação de baleias, cartão de vacina, sem falar no proverbial golpe sem exército, mas com velhinhas de Bíblia na mão e vendedores de pipoca e algodão doce. Hoje, 27 de fevereiro de 2026, é o dia do morango, o dia mundial das ONGs, o dia do pizzaiolo brasileiro, o dia nacional do livro didático, o dia internacional do urso polar e o dia do agente fiscal da Receita Federal. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro começando a subir, bolsa de valores e Bitcoin em baixa, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. O CL News de hoje começa com o noticiário internacional e deixa o resumo da imundície do esgoto político-policial do Fazendão para mais adiante, por causa da extrema gravidade da situação no Oriente Médio, com um resumo do noticiário veiculado pelas redes sociais. A tensão subiu acentuadamente hoje cedo, quando o embaixador norte-americano em Israel, Mike Huckabee, mandou um e-mail para todos os servidores da embaixada dizendo que eles deveriam deixar Israel hoje, não na semana que vem, não quando fosse conveniente, hoje. A medida, segundo o portal Conservatism and Elegance, foi autorizada pelo secretário de Estado Marco Rubio. Quando um embaixador diz a todo o pessoal para deixar o país, ele não está gerenciando o risco, ele está afastando todo mundo da área da explosão. A partida autorizada é a penúltima medida numa crise. O único patamar acima desse, nessa escadinha, é a partida ordenada, a retirada obrigatória. A China também determinou que todos os cidadãos deixem o Irã imediatamente. Segundo o Conservatism and Elegance, ninguém sabe ao certo o que o presidente Trump vai fazer. O fato é que a sucessão de eventos é muito significativa. Na quarta-feira, 25, em Genebra, 6h30 de conversações. O Irã não aceita o enriquecimento zero permanente. Os Estados Unidos não aceitam nada menos do que isso. Ontem, quinta-feira, 26, um verdadeiro vespeiro de aviões de combate se mobilizou na direção do Oriente Médio e Israel carrega 11 toneladas de bombas em cada Raptor norte-americano. Hoje, sexta-feira, 27, o embaixador norte-americano diz para todo mundo cair fora. Ou seja, na quarta você negocia, na quinta você arma, na sexta você esvazia a própria embaixada. Enquanto isso, a Índia também já disse aos cidadãos indianos que saiam do Irã. A Alemanha disse aos cidadãos em Israel para que eles se preparem para o fechamento do espaço aéreo. A embaixada norte-americana em Beirute começou a ser esvaziada. A realidade é que todo mundo que tem acesso a informações confidenciais está indo na mesma direção, que é a porta de saída. Hoje. Não na segunda-feira, não depois das conversações em Viena. Hoje, sexta-feira, 27 de fevereiro. As pessoas que sabem o que vem por aí não estão esperando para ver, elas já estão dentro dos aviões. Enquanto isso, um detalhe chama a atenção.
O porta-aviões Gerald R. Ford está fundeado ao lado de Israel, mas poucos procuram saber o motivo. Esse é o maior, mais caro e mais poderoso navio de guerra já construído pela humanidade. 333 metros de aço nuclear, 13 bilhões de dólares, capaz de lançar 90 aviões de combate. Ele poderia muito bem estar no coração do Golfo Pérsico, onde poderia pulverizar alvos iranianos em poucos minutos. Ele poderia estar no Mar Arábico, ao lado de outro grupo de porta-aviões norte-americano, o Abraham Lincoln, pronto para uma ofensiva relâmpago. Mas não, ele está exatamente ao largo de Haifa, Israel. Bem na rota de qualquer míssil balístico ou enxame de drones que o Irã decidir lançar contra Tel Aviv ou Jerusalém. A jogada é espada e escudo. 2 porta-aviões, 2 missões completamente diferentes. Enquanto o Abraham Lincoln fica no Mar Arábico, carregado até a alma com Tomahawks e F-35s prontos para atacar, o Gerald R. Ford assume o papel de escudo vivo. Não é redundância, é arquitetura estratégica. 2 grupos de porta-aviões operando simultaneamente com funções opostas. Os observadores dizem que a última vez que a Marinha norte-americana fez algo parecido foi no Pacífico em 1945. O Abraham Lincoln é o punho cerrado, pronto para lançar ondas de ataques aéreos e mísseis de cruzeiro contra instalações nucleares iranianas em questão de horas. O Gerald R. Ford é o guarda-costas blindado, com um guarda-chuva de defesa antimísseis sobre o céu de Israel. Qualquer coisa que o Irã mandar em retaliação terá que passar por cima, por baixo ou ao lado dessa fortaleza flutuante. E aqui entra o pulo do gato. Ninguém estaciona um porta-aviões de 13 bilhões de dólares onde o inimigo vai atacar, a menos que queira que ele ataque. Pensando nisso friamente, qualquer míssil que escape do brilhante escudo israelense ou que seja interceptado perto do porta-aviões vira, na prática, um ataque direto aos Estados Unidos. É uma escalada garantida, sem necessidade de mais uma reunião no Congresso, sem necessidade de mais uma votação, sem a necessidade de consulta aos aliados. O porta-aviões Gerald R. Ford transforma qualquer resposta iraniana numa autodefesa norte-americana pura e simples. E aí, a máquina de guerra dos Estados Unidos inteira, sem qualquer freio político, entra em cena. Enquanto o mundo discute negociações em Genebra, enquanto Donald Trump joga xadrez nuclear, enquanto os analistas debatem se haverá guerra ou não haverá guerra, o porta-aviões Gerald R. Ford já está posicionado. E não para fazer o favor de defender Israel. O maior porta-aviões do mundo não está estacionado perto de Israel. Ele está caçando o pretexto perfeito. E o Irã é o tal caso. O Irã agora tem que decidir se vai querer morder essa isca, né? Um observador atento analisa a situação da seguinte forma: o Irã fechou a última porta e, do púlpito, invocando Alá como escudo. Hoje, nas orações de sexta-feira em Teherã, o Ayatollah Ahmad Khatami disparou: a República Islâmica nunca aceitou suspender o enriquecimento de urânio e nunca vai aceitar, nem por um dia, nem em parte, sob nenhuma pressão. Acontece que essas orações de sexta-feira no Irã não são sermões, são as ordens do regime fantasiadas de pregação religiosa, mesmo porque essas pessoas não são líderes religiosos coisa alguma, são terroristas, sem escrúpulos. E quando um clérigo dessa cúpula mafiosa
declara que o enriquecimento de urânio é intocável, ele não está falando com os fiéis. Ele está transmitindo a linha dura do Zé Turbante Supremo Khamenei pelo canal que torna qualquer recuo um ato de traição pública. Washington exigia em Genebra o correto: arrasar Fordow, arrasar Natanz, arrasar Isfahan. Entregar cada grama de urânio enriquecido. Zero enriquecimento para sempre. O próprio Irã havia oferecido uma saída mínima: suspensão de 3 a 5 anos, mas com direito de voltar a enriquecer mais tarde. Hoje, o Zé Turbante Ahmad Khatami rejeitou tudo, inclusive a proposta do próprio regime iraniano. Fechou em rede nacional qualquer janela de negociação. 400 quilos de urânio com 60% de enriquecimento já estão guardados nas instalações iranianas, material suficiente para fabricar cerca de 10 armas nucleares se eles derem mais um passo. Portanto, o resumo de hoje é: o Ayatollah Ahmad Khatami fechou e trancou a porta na única exigência que Washington considera não negociável. E com isso, 6 governos emitiram aviso de evacuação desesperada. O Zé Turbante falou e o fosso entre o que os Estados Unidos aceitam e o que o regime iraniano impõe virou um abismo sem ponte. Agora, veja só. A diplomacia só funciona quando as duas portas ficam abertas. Hoje, o regime iraniano trancou a dele por dentro, usou Alá como cadeado e jogou a chave no fundo do poço. O que sobra são 500 aviões no ar, 2 porta-aviões em posição, 11 caças F-22 prontinhos, uma frota de drones suicidas, 6 nações em pânico e um país que acaba de dizer ao mundo inteiro que não vai ceder nunca. Se esta é a resposta iraniana, então, tudo bem. O que nos resta agora é apenas a fase clássica descrita pelo brilhante Karl von Clausewitz no século XIX. A guerra é a continuação da política por outros meios. No caso Jeffrey Epstein, a ex-primeira-dama e secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton depôs a portas fechadas para um comitê da Câmara de Representantes e disse, na cara dura, não se lembrar de ter conhecido Jeffrey Epstein, pontuando que ela interagiu com Ghislaine Maxwell, a ex-namorada e cúmplice do financista pedófilo e traficante sexual, apenas algumas vezes. Mas, a partir dessa foto real de Hillary Clinton com Jeffrey Epstein em 2001, durante um evento de arrecadação de fundos, é o caso de se perguntar se Hillary tem o hábito de agarrar a gravata de pessoas que ela não conhece. A Gazeta Brasil mostra que o Fazendão está em ritmo de baile da ilha fiscal, informando que as empresas estatais, federais e estaduais iniciaram o ano de 2026 com uma forte deterioração fiscal. Dados divulgados hoje pelo Banco Central mostram que as estatais registraram um déficit de 4 bilhões e 900 milhões de reais em janeiro, sendo este o pior resultado da série histórica para o mês em termos nominais. O rombo de apenas um mês praticamente iguala todo o déficit acumulado ao longo de 2025, quando o saldo negativo foi de 5 bilhões e 100 milhões de reais. Na comparação com janeiro do ano passado, o resultado representa um salto de 560%. As estatais e estaduais também fecharam no vermelho, com uma alta de 386,2% em relação ao mesmo período de 2025 e o maior déficit para o mês desde 2023. O levantamento da roubalheira misturada com desperdício faz parte do relatório Estatísticas Fiscais
e considera o conceito de necessidade de financiamento, indicador que mede se as empresas públicas estão ajudando a reduzir o déficit público ou demandando mais recursos do Tesouro Nacional. Um estudo da Federação das Indústrias de Santa Catarina calcula que a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais sem redução salarial vai resultar na extinção de 41.400 postos de trabalho no Estado em 2 anos. A análise foi entregue esta semana para deputados e senadores do Fórum Parlamentar Catarinense. Como sempre, eu abro um parêntese nesse NetJornal para chamar a sua atenção para a premente necessidade de ajuda. O meu esquema operacional independente me coloca na condição de lobo solitário. Eu não tenho retaguarda alguma, apoio institucional zero, patrocínio zero. Por isso, eu preciso desse envio informal de qualquer valor que você pode encaixar na sua rotina, seja semanalmente, a cada 10 dias, quinzenalmente, a cada mês, não interessa. Veja, eu não quero virar milionário, não. Eu preciso apenas de condições para realizar o meu trabalho. E eu preciso também de algo igualmente importante. O número de inscritos no meu canal do YouTube precisa crescer. E para isso, eu só posso contar com você, com a sua ajuda. Peça para todo mundo que você conhece se inscrever em casa, na escola, no trabalho, no clube, na igreja, onde quer que você esteja. A base de netespectadores inscritos precisa aumentar bastante. E é com esse tipo de ajuda, um valor qualquer enviado regularmente e a propaganda informal feita por você para que outras pessoas se inscrevam no canal, que eu poderei expandir meus horizontes de trabalho aqui para levar até você a informação objetiva, isenta e bem-humorada que você exige. Desde já, muito obrigado pela sua atenção e pela sua colaboração. A repelente atuação da bandidagem oficial, que se protege de todas as formas diante de um escândalo de proporções ciclópicas, esse do bando master, é verdadeiramente enojante. No Space Liberdade, por exemplo, a informação de que o laxante Beisola agora suspendeu a quebra de sigilo da Maridit, a empresa que tem o Bobina, o amigo do amigo de meu pai, como um dos sócios. A revista Oeste diz que o meliante togado desautorizou a CPI do crime organizado do Senado. Para o laxante Beisola, a medida da CPI configurou um desvio de finalidade e abuso de poder. E medidas dessa natureza não podem ser adotadas com base no que ele chamou de meras intuições parlamentares ou justificativas genéricas. No Space Liberdade, a notícia de que Davi Narcolumbre, o atual presidente do Senado, quer suspender a quebra de sigilo do filho do atual ocupante do Planalto, lá na CPMI, mas que o meliante togado, terrivelmente crente do pé quente, já determinou que os dados sejam entregues à Polícia Federal. Ao mesmo tempo, mostrando que o esquema dele é sempre de dar uma no cravo, outra na ferradura, ele decidiu que a CPMI do INSS não terá acesso à íntegra das quebras de sigilo do vigarista Daniel Vorcaro, o ex-dono do Bando Master. O meliante togado terrivelmente crente do pé quente também autorizou o depoimento do vigarista Daniel Vorcaro na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, marcado para o dia 10 de março. Na decisão, ele ressaltou que a transferência de Vorcaro ficará condicionada à manifestação prévia, formal e inequívoca do indivíduo quanto à opção positiva dele de comparecer à sessão. Ou seja, o vigarista não é obrigado a fazer coisa alguma. Na revista Oeste, a informação de que subiu para 5 o número de possíveis vítimas de abuso sexual atribuídas ao desembargador de nome islâmico que absolveu outro dia um sujeito de 35 anos que abusava de uma garotinha de 12 anos, dizendo que existia um vínculo afetivo consensual entre os dois. Uma decisão que ele reverteu depois de uma grita geral.
Agora, o Space Liberdade informa que a Polícia Federal fez uma operação contra o simpatizante de relacionamento íntimo entre adultos e crianças e que o Conselho Nacional de Justiça determinou o afastamento dele das funções. Agora, relaxe e acompanhe este vídeo, que é um verdadeiro serviço de utilidade pública, ou, se você preferir, uma pequena aulinha de atualidades no curso de Moral e Cívica. Parabéns, Brasil. A missão está sendo cumprida com sucesso. Um povo burro, pobre e dependente. Exatamente como os caras lá em cima querem. E sabe o pior? Tá funcionando, que é uma beleza. Você já parou para pensar por que a escola pública parece uma prisão abandonada, mas o Congresso tem até buffet com lagosta? Porque um povo educado pensa, questiona, reage. E isso, meu amigo, é o maior pesadelo de qualquer político nesse país podre. Eles não querem escola de qualidade. Querem gente suficiente para apertar parafuso, mas burra o bastante para não entender o sistema que escraviza ela. É isso. Educação virou faz de conta. Ensina o mínimo, reprova ninguém, aprova no empurrão. Porque cérebro funcionando é ameaça, né? Melhor manter o povo ocupado com TikTok, fofoca de famoso e BBB. E a pobreza? Ah, essa eles tratam com carinho. Um povo quebrado não pensa em liberdade, pensa em sobrevivência. Enquanto você está se matando para pagar arroz e feijão, eles estão torrando milhões em emenda secreta, cartão corporativo e jatinho. Mas no fim do mês, aparece o Pix do governo, uma migalha, só o suficiente para você pensar, melhor isso do que nada. E pronto, mais um dependente fiel garantido. É tipo tráfico, te vicia, te quebra, depois te dá um agrado e diz que te salvou. E não é só na grana não, é emocional também. Criam um país de órfãos carentes que precisam do Estado para tudo. Gente que acha que político é pai, governo é salvador e o sistema é justo. Querem você com a cabeça baixa, implorando por ajuda. Não querem cidadão, querem gado agradecido. Enquanto isso, o filho do político estuda em Harvard. Você, se conseguir entrar numa faculdade, vai sair endividado e sem emprego. Eles têm plano de saúde top, segurança particular, motorista, salário de 5 dígitos, auxílio até para comprar cueca. E você morrendo em fila de hospital, pegando ônibus lotado e dizendo graças a Deus quando o auxílio pinga na conta. A verdade? Eles não estão nem aí para você. Te querem burro para não entender, pobre para não ter opção e dependente para não sair da coleira. Você não está em crise. Você está sendo mantido assim de propósito. Enquanto a gente não entender que o inimigo não é o vizinho, nem o pobre, nem o rico, mas o sistema que transforma a gente em zumbi, nada vai mudar. Ou você acorda, ou continua sendo mais um peão no tabuleiro deles. E aí vai continuar servindo de escada pros mesmos vagabundos subirem? Acorda, porra. O Brasil só vai mudar no dia que o povo parar de aceitar migalha e começar a exigir respeito. Eles têm o poder porque a gente entrega. Mas o poder de verdade ainda tá aqui, na nossa mão. Se a gente quiser, essa farra acaba. Mas tem que querer de verdade. A Universidade de São Paulo fez uma descoberta inédita. 7 cavernas em granito que desafiam os padrões da geologia e podem mudar os estudos sobre o clima e os recursos hídricos. A pesquisa conduzida pela USP na Serra dos Cocais revelou formações raras em rocha com mais de 600 milhões de anos, uma espécie endêmica subterrânea e pólen fossilizado que pode recontar a história climática do interior paulista. Uma pesquisa está apontando novas causas para o fim dos maias. Análises climáticas e evidências arqueológicas sugerem que uma série de eventos ambientais severos, uma espécie de apocalipse ambiental, poderia ter influenciado no declínio dos maias. Neste dia 27 de fevereiro, em 1844, a República Dominicana conseguia a independência do Império do Haiti. Em 1870, a atual bandeira do Japão era adotada pela primeira vez como bandeira nacional para os navios mercantes japoneses. Em 1900, era fundado o Partido Trabalhista Britânico.
Em 1940, os químicos norte-americanos Martin Kamen e Sam Rubin descobriam o carbono 14. Em 1951, era ratificada a 22ª emenda da Constituição norte-americana, limitando o mandato presidencial a 2 mandatos de 4 anos. Em 1964, o governo da Itália pedia ajuda para evitar que a torre inclinada de Pisa tombasse. Em 1994, ocorria o lançamento do Plano Real, a mais ampla medida econômica já realizada e que se mostrou uma das mais eficazes da história, reduzindo a inflação, ampliando o poder de compra da população e remodelando os setores econômicos nacionais. E em 1996 eram lançados no Japão os primeiros jogos da série multimilionária da Nintendo, Pokémon. Semana praticamente encerrada, mês quase chegando ao fim e esta edição está terminando. E eu aproveito para agradecer mais uma vez a você, dessa grande família patriota que tem me prestigiado ao longo desses anos, além de convidar você a se inscrever no YouTube e a acompanhar o Jornal dos Jornais, transmitido ao vivo todas as manhãs, além do CL News e do segmento de orações, publicados no começo da noite. Além do YouTube, você pode ter acesso a tudo isso pelo meu website, que é ainda mais seguro. O link é esse aí, clnewsoficial.com. Acesse e guarde nos favoritos do seu navegador. E aqui vai um forte abraço para o Plínio Amaral, para a minha amiga Fátima Helena da Costa Brás, lá do Rio de Janeiro, Jorge Luiz de Oliveira Vivas, Gil Ney Passos Muniz, para o meu primo José Osvaldo Parreira Guimarães, lá de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Maura de Oliveira e Lima, Luci Bruscato Teixeira, Haroldo Borges Quadros de Andrade, Vilmar dos Santos, Enoque Cavalcante Santos, Rosa Maria Santana Souza e para o meu amigo Marcos Inácio Ferreira. Ah, e mais uma coisinha. A inteligência artificial é uma arma perigosa, mas que produz resultados muito curiosos que fazem a gente sonhar, como este, por exemplo. Até a semana que vem.